pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que nós falamos aqui não é um processo que não tem cara, não é um processo que não tem pessoas. São processos que têm duas partes. Sim, o acusado tem que ser protegido, tem que ser garantida a ampla defesa. Sim, a prisão antes do julgamento tem que ser excepcional, para evitar injustiças. Sim, tem que ter o direito de recurso, mas nós realmente temos que submeter o nosso sistema a uma inefetividade completa por exigir o trânsito em julgado, denegando justiça para essas pessoas. Vítimas aqui, não estamos falando nem de corrupção, e a corrupção também mata, porque desvia recursos da educação, da saúde, de obras públicas que poderiam beneficiar a vida de muitas pessoas. Nós estamos falando aqui de assassinatos, né? Vítimas em relação às quais está sendo negado a prestação de justiça. Por isso que eu particularmente, respeitosamente, discordo, né, das afirmações de que os principais prejudicados pela revisão, eventual restabelecimento da segunda instância, seria a população mais vulnerável. Eu digo exatamente o contrário. São eles as maiores vítimas de homicídios, feminicídios, de crimes de toda a espécie nesse país. Um aumento da efetividade do sistema vai poupar muitas vidas. Nós estamos trabalhando no governo federal para isso, né? 22% a menos de assassinatos em relação ao mesmo período do ano passado. 8.863 pessoas que não perderam a vida em relação ao mesmo período do ano passado. Mas ainda assim nós temos quase 40 mil assassinatos, vamos ter quase 40 mil assassinatos até o final do ano, que é um número ainda muito expressivo. Os algozes dessas vítimas precisam ser levados à justiça, e a justiça tem a obrigação de dar uma resposta institucional. E exigir o trânsito em julgado, por mais do que isso seja, vamos dizer assim, um discurso, às vezes tentador, que pareça prestigiar a presunção de inocência, na prática nós vamos estar denegando justiça a boa parte dessas 40 mil vítimas. Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, ilustres expositores, me parece que esse debate foi feito num nível excelente por parte da mesa. Isso enriquece bastante a nossa discussão aqui. Mas eu queria fazer algumas considerações. A primeira delas é que, a serem verdadeiras, todas as estatísticas divulgadas por inúmeros segmentos que, de alguma forma, se relacionam com o tema do sistema prisional, o grande problema do Brasil, mais do que a prisão em segunda instância, é a prisão de pessoas que não foram julgadas e que passam, inclusive, longos períodos da sua vida encarceradas. Essa é uma questão para a qual não há essa mobilização toda, nem no parlamento, nem em determinados setores, para tentar resolver. O segundo, que é o aspecto das injustiças que acontecem. Nós temos exemplos vários aí, de casos, inclusive, rumorosos, em que, por exemplo, juízes e Ministério Público atuam numa mesma linha, como se tivessem a mesma responsabilidade num processo. Abusos reiterados de autoridade. Coisas que, mais à frente, nas instâncias superiores, podem ser solucionadas, embora o prejuízo de quem foi preso injustamente e inocente não há como ser efetivamente reparado. Essa questão, principalmente depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, caracteriza um debate sobre uma cláusula pétrea. E cláusula pétrea é uma coisa importante. Imagine se a Constituição americana mudasse toda vez que o carro da GM mudasse o seu modelo. Isso, na verdade, uma Constituição que perdura, que não é mudada, é um exemplo de estabilidade, de ela estar cumprindo o seu papel. O que se está fazendo com esse projeto é, na verdade, dando um drible na Constituição e sua cláusula pétrea, tentando resolver por
legislação infraconstitucional um problema que é claramente constitucional e que representa uma cláusula que não pode ser mudada. Inclusive, essa temática do entendimento, ora, quando o entendimento é 6-5 para manter a compreensão de que a prisão só acontece depois do trânsito em julgado, isso é relevante. Quando, na segunda decisão do Supremo, em 2016, que determinou a possibilidade de prisão na segunda instância, foi de 6-5 também. Então, isso não é argumento para ser colocado aqui. Temos que debater a questão do conteúdo. Então, a primeira inconstitucionalidade do projeto é essa, que é mudar por lei um processo que teria que envolver a mudança da Constituição. Segundo, outra inconstitucionalidade, ele coloca que a prisão pode se fazer a partir do momento de uma decisão colegiada. E eu pergunto, no caso de quem tem foro, nós não temos mais, mas em breve eu espero que ninguém tenha mais também. No caso de quem tem foro especial, onde fica a definição que diz respeito ao duplo grau de jurisdição? Se um promotor, por exemplo, como um que foi citado essa semana, que eventualmente estaria recebendo propinas de um doleiro, fosse condenado no foro adequado, ele não poderia recorrer em liberdade, iria para cadeia. Além do mais, a possibilidade de prisão em segunda instância vai criar aquilo que a gente está vendo hoje no debate da ficha limpa. O Tribunal de Contas condena o prefeito e a Câmara Municipal inocenta contra os argumentos técnicos e vice-versa. Imagine os tribunais de justiça ou os tribunais regionais eleitorais, onde, queiram ou não, existe interferência política. É um ex-governador que vai ser julgado no Tribunal de Justiça e o governador, seu inimigo, vai dizer: manda prender esse malandro aí. E isso poderá acontecer. E ele vai preso sem o direito de recorrer. Que, aliás, diga-se de passagem, não são todos os processos que chegam no Supremo e no STJ. Tem que ter duas admissões. Uma no Tribunal de Justiça e outra no STJ. Então, é falso esse argumento de que qualquer decisão tomada em primeira instância vai chegar lá em cima. E eu fiquei aqui chocado com a revelação do doutor Rodrigo, do fato de que existem tribunais, como aconteceu agora lá no TRF do Rio Grande do Sul, em relação a uma decisão do Supremo, que simplesmente não tem o mesmo entendimento. Não tem o mesmo entendimento, tem um entendimento diferente da instância superior. E aí o cidadão fica impedido de recorrer à instância superior numa condição de liberdade. Imagine o Tribunal Regional Eleitoral. Vamos trazer para cá, Tribunal Regional Eleitoral. Se o cidadão, o político, o deputado, for condenado na primeira instância, recorre ao TRE, o TRE pode mandar prendê-lo. Se considerar que ele cometeu um crime eleitoral, poderá mandar para a jaula. É verdade ou não é verdade? E Tribunal Eleitoral tem ingerência política na sua composição ou não? Então nós temos que pensar em tudo. O problema é que isso aqui está personalizado numa cruzada contra algumas pessoas nesse país. E todos esses outros aspectos, eles não são levados em consideração. Inclusive se faz terrorismo. Estavam dizendo aí, no dia que o Supremo tomar essa decisão de considerar que não é cabível necessariamente a prisão em segunda instância, serão libertados 169 mil estupradores, assassinos, etc. Aí o CNJ interveio e disse: não é bem assim. Essa decisão pode atingir 4.895 pessoas. E aí eu pergunto ao ministro da Justiça, o doutor Sérgio Moro,
que certamente deve ter a estatística do sistema prisional brasileiro, quantas pessoas desde então foram beneficiadas com essa decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal? A outra coisa é que nós entendemos que está claro, e a decisão do Supremo desde o primeiro momento foi a de que nem necessariamente você tem que manter a pessoa presa naquele momento em que decidiu que poderia haver a prisão em segunda instância, e aí alguns já imediatamente entenderam que era obrigatório. Não era uma possibilidade, era obrigatório. Mas também ela não definiu que todos devem ficar em liberdade, mesmo com a decisão de segunda instância. Para que existe a prisão preventiva? E são esses critérios que foram ditos aqui, como se estivessem sendo coisas negativas. Quais são os critérios? É o risco de matar alguém, é o risco de perturbar a ordem pública, é o risco disso representar um sentimento para as pessoas de impunidade. Então, não é verdadeiro que todo mundo fica isento de ser preso. E houve, na minha opinião, eu aproveito para perguntar ao doutor Ari, que representa aqui a OAB, se todo esse clima que foi criado não produziu uma contaminação do ambiente de um tema que precisa ser discutido com absoluta tranquilidade, com o tempo que for necessário para formar um juízo. É da Constituição de 88, naquela época o carro era o Corcel, hoje são diferentes, mas os direitos das pessoas continuam os mesmos. E para mudá-los tem que haver uma discussão aprofundada dentro da sociedade. E é por essa razão que nós defendemos que esse projeto seja rejeitado. Ele até é pior do que o que está lá na Câmara, porque lá, pelo menos, é uma emenda constitucional, pode-se discutir, mas a gente passar aqui o drible da vaca para contornar a Constituição e eliminar um direito que não é para quem é culpado, é para quem é inocente. É para quem é inocente. É para quem não cometeu crime que pode ser injustiçado. E o nosso país e outros estão cheios de situações em que isso acontece. Aliás, para quem adora, glorifica o sistema americano, eu recomendo, está lá naquele Netflix, um filme, documentário, chama 13ª Emenda, para saber o que é esse sistema que tem 2,5 milhões de pessoas presas. Uma parcela significativa que até para o corredor da morte e até para a cadeira elétrica vai e depois se identifica que eram pessoas inocentes. Se uma delas for salva, já valeu a pena a lei dizer que deve se comportar dessa maneira. Obrigado, senhora presidenta. Eu é que agradeço ao proponente do requerimento. Na ordem de inscrição, por 5 minutos, senador Cajuru. Dando novamente as boas-vindas a essa comissão. Bem, só umas observações aqui muito pontuais. Dados estatísticos levantados no STJ, decisões entre 2015 e 2017, tá? O levantamento feito pelo próprio STJ apontaram de 68.944 decisões proferidas em recursos especiais, percentual de absolvições 0,62%. Supremo Tribunal Federal, levantamento feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso, entre 2009 e 2019, recursos extraordinários, provimento de 2,77%. Faço essa observação porque foi mencionado aqui muito propriamente sobre percentual elevado de habeas corpus provido da Defensoria Pública, e esse é um dado pertinente, mas não é exatamente do que nós estamos aqui falando. Nós estamos falando de efeitos de recurso especial e extraordinário. A modificação pelo projeto de lei retira o efeito suspensivo desses recursos, não impedindo, portanto, a utilização da via do habeas corpus para corrigir pontuais injustiças.
O que nós temos notícia é que também muitos desses habeas corpus dizem respeito a um momento diferente do processo penal, que é a execução da pena. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por muito tempo, negava progressão de regime a condenados por crimes hediondos, em contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sem habeas corpus propostos no Supremo Tribunal Federal, levavam a 100% de concessão. Mas veja que aqui nós não estamos falando dos efeitos pertinentes à eventual aprovação desse projeto de lei, que dizem respeito à suspensão da execução da pena, e não a discussões quanto à progressão de regime de cumprimento de pena. O que eu gostaria aqui de destacar, aproveitando a fala do senador Márcio Bittar, que eu acho extremamente pertinente, quando se fala em processo penal, não é uma disputa entre Ministério Público e Defesa. O que se tem normalmente é uma situação em que há um possível crime, um possível algoz e uma possível vítima. A grande maioria das vítimas de crime desse país são pertinentes ao espectro mais vulnerável da população, né? Pobres, negros, vulneráveis, são eles que são os principais beneficiários de uma maior efetividade do sistema e da execução da pena a partir da segunda instância. Vou me permitir aqui falar, não com muita legitimidade, em nome de duas pessoas. Dirceu Moreira Brandão Filho, 1991, foi vítima de tentativa de homicídio. 5 tiros foram disparados na direção dele. 2 o acertaram, um na boca, outro na coluna. Teve que realizar diversas cirurgias para superar essas sequelas. E até hoje tem uma bala alojada perto da coluna, o que lhe provoca dores. Ele nunca viu o seu algoz responder pelos seus crimes. Foi ele o beneficiado pela decisão de 2009 do Supremo Tribunal Federal. Foi colocado em liberdade o seu algoz após a condenação em segunda instância. E o caso prescreveu. Não pode mais ele ser responsabilizado. Vou falar em nome de uma outra pessoa aqui, muito rapidamente. Geraldo Barbosa, pai do policial Alexandre Barbosa. Alexandre Barbosa foi assassinado em 2012, na cidade de Cascavel. 7 anos depois, o assassino foi condenado em segunda instância. Foi preso. O pai recebeu a notícia e deu a seguinte declaração: claramente a sociedade ganhou muito. Ela ficou livre de um monstro. Isso já é um grande ganho em nossa família, que também sente isso. A sociedade tem que ficar alegre, pois conseguiu uma vitória dentro da lei. Foi enganado. Foi preso 7 anos depois do assassinato, em 2019, apenas para no último dia 13 ser colocado em liberdade por conta da revogação do precedente da execução em segunda instância pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que nós falamos aqui não é um processo que não tem cara, não é um processo que não tem pessoas. São processos que têm duas partes. Sim, o acusado tem que ser protegido, tem que ser garantida a ampla defesa. Sim, a prisão antes do julgamento tem que ser excepcional, para evitar injustiças. Sim, tem que ter o direito de recurso, mas nós realmente temos que submeter o nosso sistema a uma inefetividade completa, por exigir o trânsito em julgado, denegando justiça para essas pessoas. Vítimas aqui, não estamos falando nem de corrupção, e a corrupção também mata, porque desvia recursos da educação, da saúde, de obras públicas que poderiam beneficiar a vida de muitas pessoas. Nós estamos falando aqui de assassinatos, né? Vítimas em relação às quais está sendo negado a prestação de justiça. Por isso que eu particularmente, respeitosamente, discordo, né, das afirmações de que os principais prejudicados pela revisão
eventual restabelecimento da segunda instância seria a população mais vulnerável, eu digo exatamente o contrário. São eles as maiores vítimas de homicídios, feminicídios, de crimes de toda a espécie nesse país. Um aumento da efetividade do sistema vai poupar muitas vidas. Nós estamos trabalhando no governo federal para isso. Né? 22% a menos de assassinatos em relação ao mesmo período do ano passado. 8.863 pessoas que não perderam a vida em relação ao mesmo período do ano passado. Mas ainda assim nós temos quase 40 mil assassinatos, vamos ter quase 40 mil assassinatos até o final do ano, que é um número ainda muito expressivo. Os algozes dessas vítimas precisam ser levados à justiça e a justiça tem a obrigação de dar uma resposta institucional. E exigir o trânsito em julgado, por mais do que isso seja, vamos dizer assim, um discurso, às vezes tentador, que pareça prestigiar a presunção de inocência, na prática nós vamos estar denegando justiça a boa parte dessas 40 mil vítimas, que não vão ver os responsáveis respondendo efetivamente pelos seus crimes nas cortes de justiça. Claro que existem muitas causas da impunidade, mas é inegável que submeter a eficácia do sistema de justiça à exigência do trânsito em julgado é uma das causas principais da negação de justiça desse país. Talvez seja um dos motivos que nos levam a ser recordistas da prática de crime, aos mais de 60 mil homicídios em 2016, aos mais de 60 mil homicídios em 2017 e número sendo reduzido mais aos 40 mil homicídios que provavelmente vamos chegar até o final desse ano, se conseguirmos manter esses números. Por isso, acho fundamental que haja essa mudança, acho fundamental que essa mudança seja rápida, acho fundamental que essa mudança seja urgente. Nós precisamos confiar na primeira instância, nós precisamos confiar na segunda instância, são tribunais estruturados, desembargadores responsáveis, que têm condições de prestar justiça com segurança. Claro que há sempre a possibilidade do erro, mas aí pode-se utilizar o habeas corpus para suspender o julgamento, aí pode-se utilizar uma medida cautelar, como está prevista no projeto, para suspender a execução da pena, mas de maneira excepcional, não como uma regra. Eu acho que, embora seja muito louvável que essa casa esteja preocupada com uma rejudicialização do tema, que essa questão seja novamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, mas eu diria que o Supremo Tribunal Federal sinalizou naquele julgamento sobre essa possibilidade de mudança. E, em qualquer análise, respeitosamente, essa casa não pode abdicar da sua responsabilidade. É o parlamento o locus próprio para decidir sobre essas políticas públicas e responder às ansiedades da população. Hoje nós falamos com qualquer pessoa na rua, conhece esse tema. E se nós formos fazer uma pesquisa, acredito que mais de 90% vão ser favoráveis à execução em segunda instância. Certamente, nem sempre a voz da opinião pública é a voz correta. Mas eu diria que, nesse caso, ela está, vamos dizer assim, certa, ansiando por menos impunidade e mais justiça. Pelo menos está bem acompanhada por vários senadores que subscreveram esse requerimento. Agradeço ao ministro Sérgio Moro. Com a palavra.